Muito bom dia, está no ar mais uma edição do Jornal Toda Hora. Te convido a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Menos de uma semana depois da detenção de Brian Pace, acusado de ter entregado cocaína mediante pagamento ao cantor Liam Payne, pouco antes de sua morte na Argentina, um segundo suspeito ligado ao caso se entregou às autoridades. David Ezequiel Pereira era um funcionário do hotel no qual o ex-integrante da banda One Direction morreu em 16 de outubro. O segundo dos dois processados por fornecimento de drogas ao cantor britânico Liam Payne antes de sua morte em um hotel em Buenos Aires se entregou às autoridades. A informação foi confirmada por uma fonte policial nesta terça-feira, acrescentando que o jovem de 21 anos se apresentou no departamento de polícia em Barracas, ao sul da capital. O detido, identificado como David Ezequiel Pereira, era um funcionário do Hotel Casa Sur, no qual o ex-integrante da banda One Direction morreu em 16 de outubro ao cair da sacada de seu quarto no terceiro andar. Na sexta-feira, Brian Paes, um ex-garçom de 24 anos, também foi detido, acusado de ter entregado cocaína mediante pagamento ao artista. De acordo com um comunicado da promotoria de 30 de dezembro, a juíza Laura Bruniar justificou o processamento do ex-garçom ao considerar provado que ele recebeu da vítima $100 em troca de que lhe comprasse drogas e que, em outra ocasião, o músico britânico enviou um carro para sua casa para que ele lhe trouxesse mais entorpecentes. Além da prisão de Paes e Pereira pelo crime de fornecimento de entorpecentes, a juíza aceitou denúncias contra outras 3 pessoas, sem prisão preventiva, por homicídio culposo. Na Argentina, o processamento é uma resolução do juiz, na qual ele estima que o denunciado pode ser responsável pelo crime do qual é acusado. Segundo a promotoria, os outros 3 processados são o representante argentino do artista, a gerente do hotel e o chefe da recepção do mesmo. No momento de sua morte, o músico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo. De acordo com os resultados da autópsia, ele morreu por traumatismos múltiplos e hemorragia interna e externa. Um novo estudo revelou que, de cada 10 novos casos de diabetes tipo 2, quando a pessoa precisa tomar insulina, uma está associada ao consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos de caixinha e energéticos. A pesquisa foi publicada na revista Nature nesta semana, uma das mais renomadas publicações científicas, e analisou dados globais sobre a doença em 2020, abrangendo 184 países. Segundo os especialistas, essas bebidas são digeridas rapidamente, causando um pico nos níveis de açúcar no sangue. O consumo regular ao longo do tempo leva ao ganho de peso, à resistência à insulina e a uma série de problemas metabólicos ligados ao diabetes tipo 2 e às doenças cardíacas. O estudo mostra que os maiores índices estão na África subsaariana e na América Latina, onde está o Brasil, mas não traz dados específicos para o país. Eles uniram os dados da América Latina com os do Caribe e o resultado mostrou que 24% dos novos casos de diabetes e 11% dos novos casos de doenças cardiovasculares estavam relacionados ao consumo de bebidas açucaradas nessas regiões. Para se ter uma ideia, no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que essas doenças estão na liderança das causas de morte no país. Os óbitos por problemas cardíacos, por exemplo, representam 30%. Já a diabetes, de 2010 a 2021, matou mais de 750 mil pessoas no país. Ao todo, o consumo de bebidas açucaradas é responsável por 340 mil mortes anuais no mundo. Apesar de consistente, o levantamento tem limitações, pois é uma pesquisa observacional, o que significa que as descobertas não estabelecem uma conexão definitiva entre o consumo de refrigerantes e as enfermidades. O presidente Lula participou da cerimônia em defesa da democracia, no dia em que foi completado 2 anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023. O evento aconteceu no Palácio do Planalto, um dos prédios invadidos durante os atos radicais. Os atos para lembrar os 2 anos dos ataques aos edifícios sedes dos 3 poderes acontecem no Planalto, sede do Poder Executivo. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, informaram antecipadamente que não estariam nos atos. Já o ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do STF, participa da solenidade. O primeiro ato da cerimônia terá a reintegração ao acervo do governo de obras de arte que foram danificadas nos ataques de radicais. O Planalto escolheu destacar o retorno de um relógio de pêndulo do século XVII, que foi trazido ao Brasil por Dom João VI, que se tornou rei de Portugal. A peça é feita de casco de tartaruga e com um bronze. Segundo o governo,
Serão entregues 21 obras restauradas em um laboratório montado no Palácio da Alvorada e o relógio histórico, que teve de ser enviado à Suíça para ser consertado. Em 2 anos, o Supremo Tribunal Federal condenou 371 incitadores ou executores dos atos golpistas, homens e mulheres que participaram da invasão e destruição das sedes dos 3 poderes e que provocaram um prejuízo de mais de 26 milhões de reais. A chamada inflação das praias, que mede os preços dos produtos típicos do verão, subiu 5% em apenas um ano no Rio de Janeiro. Turistas e moradores locais estão assustados com a alta nos preços. O repórter Anderson Nascimento traz mais detalhes. Os preços dos alimentos e bebidas vendidos nas praias brasileiras têm assustado os frequentadores nesta temporada de verão. Em diversas regiões, itens tradicionais como picolés, água de coco e refrigerantes apresentam aumentos expressivos, tornando a estadia na praia mais cara para os turistas. Levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base no Índice de Preços ao Consumidor, revelou que a inflação dos chamados itens de verão, que incluem lanches, refeições, sorvetes, refrigerantes e hospedagens, subiu 5% em um ano, superando a inflação geral do período. Produtos específicos, como picolés, tiveram alta de quase 9%, enquanto o protetor solar, essencial para a proteção na praia, encareceu quase 7%. Nas areias da zona sul do Rio, por exemplo, uma água de coco chega a custar R$10, enquanto picolés podem ser encontrados por até R$40. Comerciantes locais justificam os preços altos pelos custos de aquisição e logística, como o preço do gelo e do transporte. Mesmo com a alta dos preços, é possível aproveitar a praia sem estourar o orçamento, como levar lanches de casa, carregar águas e isotônicos em bolsas térmicas e observar a oferta dos vendedores ambulantes, optando pelos melhores valores. Por enquanto é só, o Jornal Toda Hora fica por aqui. Você confere mais notícias às 2h50 com Vinícius Naza. Tchau!